Ele se esconde no lagar. Nas colinas de Israel, durante um tempo de opressão, um agricultor treme enquanto saqueadores varrem os campos. Você está prestes a ver como Deus escolhe um herói improvável e transforma medo em libertação. Gideão é um homem modesto, um agricultor que esconde o cereal num lagar para escondê-lo dos saqueadores. Ele duvida do próprio valor, diz ser o menor da família, e teme pelo povo sob inimigos opressores. Naquela noite, enquanto Gideão esconde o cereal, um anjo aparece e o saúda, chamando o homem de guerreiro poderoso. Gideão fica atônito e contesta, dizendo que sua família é a mais fraca. A saudação revela que Deus vê além do status humano e chama os temerosos à coragem. Enquanto o anjo lhe traz paz, Gideão pede um sinal. Ele está inseguro porque Israel tem adorado ídolos estrangeiros por muito tempo. Ele constrói um altar ao Senhor e oferece um cabrito, começando a obedecer mesmo permanecendo trêmulo e incerto. Mas antes da manhã, Gideão recebe ordem de derrubar o altar de Baal do próprio pai e cortar o poste de Axerá. Ele o faz em segredo porque o povo teme os adoradores de Baal. Esse ato mostra sua primeira ruptura decisiva com a cultura da idolatria. Quando chega a manhã e o povo encontra o altar destruído, exigem saber quem o fez. O pai de Gideão quase é condenado, mas Gideão, ainda com medo, se esconde e é chamado filho de Joás. Ele responde de modo simples, deixando a multidão incerta entre condená-lo ou seguir esse novo ato de fé. Dias se passam e os midianitas continuam oprimindo Israel, vindo como gafanhotos a cada colheita, destruindo alimentos e forçando famílias a viver em cavernas. O povo clama ao Senhor, e seu sofrimento abre caminho para a libertação de Deus por meio de um líder inesperado. Com o passar dos dias, a promessa do anjo se cumpre. O Senhor envia Gideão para libertar Israel. Ele reúne homens e ataca um posto midianita, rompendo um jugo e iniciando uma campanha. O povo começa a perceber que Deus está com Gideão apesar de sua origem humilde. Naquela estação Gideão reúne um exército de 32.000 homens para lutar contra os midianitas. Os números são grandes, mas Deus diz a Gideão que a vitória não vem das armas, e sim da libertação divina, ensinando que o triunfo de Israel depende do poder de Deus, não da força humana. Então, naquele momento, o Senhor diz que o exército é grande demais. Gideão ouve que Israel poderia se vangloriar de ter se salvo sozinho. Assim lhe é dito para mandar embora os tímidos. 22.000 partem, mostrando que Deus começa removendo a confiança humana do campo. Mas antes da batalha, Deus testa ainda mais. Na nascente Gideão observa como os homens bebem. Aqueles que lambem a água com as mãos são escolhidos, os que se ajoelham para beber são mandados embora. Restam apenas 300 homens. Essa escolha ensina que a libertação será inteiramente segundo o plano de Deus. Naquela noite Gideão teme que a pequena força seja tola contra o acampamento midianita. Ele ora pedindo um sinal para saber se o Senhor está com ele. Deus responde com um sinal confirmador, deixando um velo molhado enquanto o chão fica seco, e depois ao contrário. Gideão recebe a certeza e decide agir. Quando a noite cai, Gideão posiciona os 300 homens ao redor do acampamento midianita. Eles carregam trombetas e potes vazios com tochas no interior. A aproximação furtiva mostra que não confiarão em armas pesadas, mas em estratégia e no elemento surpresa, confiando que Deus usa os menores instrumentos para um grande fim. Ao sinal de Gideão, naquele instante, os potes são quebrados e as tochas erguidas, as trombetas soam e os homens gritam, pelo Senhor e por Gideão. A luz e o barulho súbitos espalham terror no acampamento midianita. A confusão se espalha, os comandantes fogem.
A cena ensina que o medo pode derrotar o mais poderoso exército quando Deus age. Enquanto o ruído aumenta, os líderes midianitas despertam confusos e fogem a cavalo. Os acampamentos se desmancham e os homens correm em busca de segurança. A pequena força de Gideão persegue e muitos midianitas entram em desordem. Os comandantes se dispersam, ilustrando que Deus transforma um plano humano tímido em libertação decisiva. No rescaldo, os homens de Gideão capturam 2 comandantes midianitas, Oreb e Zeeb. A captura e execução deles sinalizam o fim da dominação midianita na região. O povo vê que Deus agiu por meio da obediência e da frágil confiança de Gideão para trazer justiça decisiva. Quando a manhã chega, Israel encontra a ameaça midianita quebrada. O povo recolhe despojos, liberta os oprimidos e reassenta a terra. A liderança de Gideão é humilde, ele recusa tomar poder real. A vitória deixa claro que só Deus garante Israel e que líderes humanos são instrumentos da resgate divino. Após a vitória, os homens pedem que Gideão reine, oferecendo presentes reais. Gideão recusa a coroa e transforma o ouro num éfode, embora isso depois se torne uma armadilha. Por ora ele insiste que Israel deve adorar somente ao Senhor, mostrando a tensão entre gratidão e o risco de idolatria mesmo após a vitória. No final, Juízes 6 e 7 ensinam que Deus escolhe os fracos para envergonhar os fortes, e que a libertação depende da ação divina, não da força humana. A história de Gideão adverte que a fé deve permanecer humilde após a vitória. Se essa história tocou o seu coração, deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder a próxima.